Eu não sei por que ninguém dentro da igreja está falando sobre isso. Parece que a narrativa, parece que a pauta, ela é hoje dominada pela internet, pelos podcasts ou simplesmente pela esquerda. A esquerda pauta o que ela quer, os podcasts e a internet pauta o que ela quer e fica assim. Os pastores já não dizem o que tem que dizer, a igreja é no máximo 1h30, quando 2 no máximo, por semana. Vamos lá, vamos melhorar isso. 2 horas na quarta, ou na quinta, ou na terça, e 2 no domingo. Então, no máximo 4 horas a família fica dentro de uma igreja, e quando não ficam no pulso, batendo pro pastor que o horário já bateu. Certo? Qual é a pergunta aqui? A pergunta é o seguinte: nós tivemos aí o Tracy Atlas batendo as portas, chegou, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, tiraram um flash da terra, foi embora. Fez algumas piruetas para lá e para cá. Enfim, foi perto do sol, já vimos algumas naves ultrapassando e perspassando o sol, a lua. E parece que é aquilo mesmo, parece que é não alguma coisa de massa, mas é alguma coisa que é um luminar e passa por ela, eu acho que é translúcido. E ninguém fala sobre isso. E antes de mais nada eu quero citar um livro chamado John Bill. John Bill, Deus e o Cosmos. Vale muito a pena ler. Outro livro que eu queria que você lesse é As Eras Primitivas da Terra, de H.G. Pember, Clássicos Cristãos. Esse livro é um clássico cristão de uma erudição, de um dos caras que, assim, de todos os livros que eu li, esse para mim é o au concurso, que abre a sua cabeça para você bater de frente e entender o que é o brahmanismo, o que é o budismo, o que é a teosofia, o que é a New Age. Ou seja, o cara está no século XIX, mas está enxergando tudo o que aconteceria no século XX e XXI. Voltando e amarrando a minha égua, como diz o mineiro, ou seja, pegando o ponto e dando continuidade. Eu queria entender por que ninguém está falando sobre isso. O que é esse tal do Tracy Atlas? Por que essas naves estão chegando, esses discos voadores estão chegando e entram pelo continente, pelo oceano adentro, daqui a pouco sobem e os caças indo atrás? Primeira coisa, Fantástico falou, refalou e disse, desdisse e não disse nada. Mas a igreja fica quieta. Primeira coisa que a gente deve saber é que tem algumas pessoas nos podcasts e na internet se dizendo pastores, se dizendo libertadores, se dizendo magos e se passando como crentes. E a crentalhada, todo mundo vindo atrás e ouvindo e a bagunça sendo feita. Primeira coisa é: livro canônico é uma coisa, livro apócrifo é outra, e livro não canônico é uma terceira classe de livros. Você pode pegar os canônicos e ler, que é a Bíblia. Você pode pegar os não canônicos e ter uma visão de mundo, de vida, daquele tempo, daquela época de 2, 3 mil anos atrás, e você dá uma entrada naquela contemporaneidade daquela época e você entender como é que aquele povo daquela época pensava. Compreendeu? E os apócrifos é a mesma coisa. Agora, você não pode colocar os apócrifos e os não canônicos no mesmo patamar, no mesmo nível dos canônicos, porque você está quebrando a palavra de Deus, as Escrituras, porque Pedro, Paulo e todos os outros diziam: as Escrituras são aptas para corrigir, ensinar, estruturar a igreja. E o próprio Jesus Cristo, o Machia, deu testemunho dos profetas e dos apóstolos e dos patriarcas, compreende? Logo, está falando de coisas que aconteceriam e que já tinham acontecido. Do que eu estou falando? Eu estou falando do Tracy Atlas, um astrofísico de Harvard chamado Avi Loeb, em julho de 2025, ele é um astrofísico e ele, usando um telescópio, o Atlas, no Chile, e é o terceiro objeto conhecido a nos visitar, e ele fala sobre isso, ele bate pé, jura de pé junto, de que isso não é apenas um cometa ou alguma coisa que está por aí perdida no espaço. Tem vida própria, é uma nave. Eu, particularmente,
que não sou um astrofísico, mas tenho um olhar 43? Não, mas tenho um olhar, uma perspectiva, que aquilo possa ser, de fato, o Leviatã. Como assim, Anderson, o Leviatã? Isso é doideira. Isso é doideira, porque ele está nos abismos. Mas eu entendo que ele está nos abismos, nas fossas abissais, mas que a terra está envolta numa abóboda d'água, de águas primordiais que envolvem a terra, e seres espirituais estão ladeando a terra numa espécie de segundo céu, onde está o império de Satanás, onde existem cidadelas, cidades, e eles estão doidos para virem para essa terceira dimensão onde nós estamos. E onde é que Deus está? Deus está numa quarta dimensão, no terceiro céu, onde existem outras dimensões. A gente pode falar sobre isso, em muitos outros capítulos e séries. Eu vou fazer aqui a primeira série, a primeira parte. Leviatã, primeira parte. Deus diz em Jó que Leviatã estaria nos abismos, em que ele estaria nas fossas abissais, que está ali sedimentado por sal e por pressão do mar. Ou seja, por que ele não sobe? Por que esses seres não sobem para cá? Porque eles estão abaixo das fossas abissais, debaixo das fossas marianas. Pode ser isso, que é a fossa abissal mais profunda que temos, é na Mariana, porque a segunda está no Atlântico, está em 9, 7 mil metros profundo dos abismos, que por sinal, numa das fossas abissais está ali no Atlântico, ali no Triângulo das Bermudas, onde tem algumas anormalidades, não é? Onde provavelmente esteja aquela pirâmide onde Lucifer, o querubim caído, Lucifósforos, o portador da luz, traduzido equivocadamente por Jerônimo, ali tem uma pirâmide, é sabido. E ali tem algumas anomalias, eletromagnetismo ali é terrível, navio, avião, tudo some ali. Mas, voltando à questão, o que é esse 3 Atlas? Alguma coisa que está andando e voando por ali pelo espaço. Tá bom, mas o Leviatã não foi falado em Jó que seria um ser excomunal, junto com Belmote, que traduziram errado, traduziram como que fosse um hipopótamo, que teria um rabo gigantesco do tamanho de uma palmeira, mas aí traduzido para o hipopótamo que nem rabo tem. Ou seja, ali são dois monstros gigantescos que Deus está dizendo em Jó, capítulo 40 em diante, que olha, quem é que pode contra este ser? Só eu que posso içá-lo como quem guincha um peixe gigante, um crocodilo com um anzol. Este ser é um ser caído, é um principado dos abismos. Tem outros vídeos no meu canal aqui na plataforma chinesa, e eu estou trazendo aqui agora para a plataforma americana, vamos colocar assim, os vermelhinhos, né? Você e Insta programa, ok? Então assim, eu penso sim que é este ser que está olhando e andando pela abóboda da terra numa quarta dimensão, no segundo céu. Então, o que acontece? O que acontece é que este ser é um principado poderosíssimo que comanda outros seres que estão no segundo céu, no reino de Satanás, ok? Que está preso, Satanás, ali perto de Júpiter, nas luas de Júpiter, naquele planeta que é um corpo celeste, que está preso de uma forma gravitacionalmente, vamos colocar assim. Ou seja, uma prisão gravital. Eu estou usando o termo errado, já é tarde da noite, eu estou cansado demais. A gente vai falar sobre isso na segunda parte. Prisão gravitacional. Leviatã, parte 1. Vamos para a parte 2. Comente, curta, compartilha e vamos.